Olá, amigos. Olá, meus irmãos. Você dá muita importância à prevenção de certas enfermidades? Eu tenho certeza que sim. Você tem muito cuidado em prevenir acidentes na sua casa ou no seu trabalho? Sim. A prevenção é o melhor remédio. E como é verdade isso? Como é verdade em todas as áreas. No campo espiritual, a prevenção de complicações é também o ponto-chave. Sim, porque no campo espiritual, onde as pessoas, de modo até mesmo debochado, dizem: eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero. No campo espiritual, muitas pessoas estão caminhando de modo célere, dentro das suas vaidades e dos seus erros, estão caminhando para a perdição, porque não fizeram a prevenção dos seus acidentes espirituais. Há pessoas hoje que estão mutiladas espiritualmente, estão inválidas espiritualmente, estão caminhando para uma derrocada final, porque se afastaram dos propósitos de Deus e cometeram diversos erros. Quem de nós não comete erros? Mas tem pessoas que sistematizam o erro, até parece que gostam do erro, inclusive as coisas espirituais. Eu trouxe aqui algumas recomendações, numa breve concepção, de que maneira nós podemos evitar os acidentes, os problemas espirituais. Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, manter o fundamento. Quem é o autor e consumador da fé cristã? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a doutrina tal, eu digo, todas as doutrinas podem dizer o que bem entende. O que Deus diz através das Escrituras é que existe só um fundamento. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, está disposto uma coisa bastante clara. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Todas as pessoas que têm a Jesus como Senhor e soberano, autor e consumador de sua fé, de sua vida em abundância e de sua vida eterna, têm a Jesus como principal pedra de esquina e jamais serão confundidas. Não é Jesus de qualquer maneira ou visto sob qualquer ângulo. É ver Jesus de um ângulo em que toda a plenitude desse nome Jesus esteja pleno para nós. É crer nesse nome, no significado do nome Jesus e na sua repercussão em nossas vidas. Então a primeira coisa é manter o fundamento. Mas eu conheço um mago que tem outros fundamentos. Então foge desse mago. Foge desse mago e preserva o fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim você está fazendo uma prevenção de um acidente espiritual muito grave na tua vida. Em segundo lugar, além de manter o fundamento, viver o fundamento. Isso é muito importante. Gostar de Jesus, até o ateu pode gostar. Eu quero viver o fundamento. É Jesus em sua personalidade, em sua missão, ser entendido e vivido. Isso serve para todos nós, homens e mulheres cristãos. Viver o fundamento.
como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nós temos que manter o fundamento e viver esse fundamento. Pagarmos um preço que é submetermos a vaidade e a corrupção do nosso espírito à perfeição do Espírito de Deus. Quando fazemos isso, ele nos confirmará, aperfeiçoará, fortalecerá e fortificará. Nós precisamos viver Jesus. Sim, viver Jesus como Senhor, soberano e mestre. Não é pegar uma faceta de Jesus que me foi ensinada por fulano e beltrano, confeccionar um evangelho de boas obras, um evangelho triunfalista, o evangelho do super-homem, e com isso viver uma faceta de Jesus. Não, é vivê-lo na sua integridade. É preciso coragem, e é preciso destemor, e é preciso bom entendimento para viver o fundamento. Em terceiro lugar, satisfeitos em Cristo. Sim, satisfeitos em Cristo. Tem muitas pessoas que não estão muito satisfeitas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisam de um complemento, de um suplemento, precisam de uma literatura complementar, porque o Jesus apresentado nas Escrituras lhes parece falho ou insuficiente. É um espírito de engano que leva essas pessoas a esse gravíssimo acidente espiritual. Quando as pessoas não estão satisfeitas com o nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude da sua missão, na plenitude do significado do seu santo nome, é porque uma grande parte desse Jesus foi ministrado de modo enganoso, por homens enganosos. E a pessoa que vive um Jesus em que ele não encontra satisfação nesse Jesus, ele também permitiu que assim acontecesse. É preciso que nós estejamos satisfeitos em Cristo, como está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo diz: existe em Jesus Cristo um poder, uma autoridade e uma suficiência, mas existe também aqui uma simplicidade, uma singeleza. E essa singeleza, o homem, o espírito do homem mal informado, adulterado, ele não aceita essa simplicidade de Jesus e quer extrapolar e diz que vai fazer um Jesus mais raciocinado e viver uma fé mais lógica. Jesus, junto com o seu poder e a sua autoridade e a sua legitimidade que vem das regiões celestiais, ele está vinculado à sua singeleza, a singeleza da sua missão e a singeleza do seu santo nome. Uma quarta recomendação para nós evitarmos os graves acidentes espirituais: uma vida de oração. Não é ficar fazendo preces, não, numa vez ou outra. É ter uma vida de oração. Todos os dias são dias de oração, e mais de uma vez ao dia. Não é para que Deus fique impressionado com a nossa postura de oração, é porque durante a oração nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos a sua soberania,
nós reconhecemos a dependência que nós temos dele, a necessidade da sua intervenção em nossa vida, em todos os setores, na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência, na descendência da nossa descendência, como preconiza o pastor Sami Tipit. Nós precisamos orar. Sem vida de oração, não existe vida com Deus. Sem oração, nós estamos correndo gravíssimo risco espiritual. Sim, a oração. Começar o dia sem uma oração a nosso Senhor Jesus Cristo e terminar o dia sem oração, mesmo que você não diga a palavra, nós estamos sendo soberbos. Ainda mais nesse mundo de hoje, que mais do que nunca nós precisamos da assistência de Deus em nossas vidas. Porque Satanás está lançando homens e instituições para destruir a família, para destruir a igreja, e muitos valores morais e espirituais milenares que estão por aí. É preciso uma vida de oração, um estado de oração. Você escolhe ou estado de oração ou vida de oração, mas é preciso que isso seja diário. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, na sua autoridade, diz: por mais que vocês estejam preparados no campo espiritual, é preciso que vocês vigiem em oração. É por isso que nós temos que confessar a nossa dependência de Deus e todos os dias em oração nós pedirmos, sim, pedirmos a sua intervenção em nossas vidas. Aí chegam certos eruditos, sabidões, dizendo: mas Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos, mas Ele quer que o nosso espírito se subordine ao espírito dele. E quem é cristão não tem preguiça e não tem vergonha nem constrangimento de subordinar-se ao Espírito de Deus. Tem prazer, tem satisfação. É o que muita gente boa não entende e com isso não faz a prevenção dos seus acidentes espirituais. Estado de oração. Em quinto lugar, crer nas Escrituras como única regra de fé. Sim, muita gente anda desdenhando as Escrituras Sagradas. Sim, eles têm as diversas desculpas que nós poderíamos falar aqui durante 2 horas, pegam algumas passagens bíblicas que eles gostam, umas passagens bíblicas que não gostam, ou mesmo falam durante 1 hora seguida sobre os méritos do homem, sobre espírito, sobre entidades, sobre maestria de Jesus, mas não respeitam as Escrituras. O próprio Jesus, em diversas passagens, ele respeitou, honrou as Escrituras Sagradas. Tanto o Antigo Testamento, tanto quanto tudo aquilo que seria dito vinculado ao seu nome e à sua obra. Então, o quinto exemplo, crer nas Escrituras, reverenciar as Escrituras, tê-las como única regra de fé. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Em sexto lugar, nós vamos dar apenas 7. Sexto lugar,
crédito restrito aos homens. Ué, mas vocês têm a coragem de dizer isso? Deus quer que nós nos amemos todos sem nenhuma acepção. Crédito restrito aos homens, quando eles colocam nas suas bocas coisas referentes a Jesus Cristo e a salvação. Porque há muitos homens, há muitos falsos profetas, há muitas pessoas que andam pregando mentira. Então é preciso que a pregação de alguém, que a profecia de alguém, seja conferida se é de acordo com as Escrituras Sagradas ou não. Crédito restrito aos homens. Tem homens que estão fazendo de tudo para que eles tenham credibilidade absoluta e total em tudo aquilo que pregam. Mas não é essa a recomendação das Escrituras. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, vemos aqui que os bereanos eram bem mais nobres. Por quê? O que diz o texto? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, aqueles judeus de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque Paulo pregava, mas eles conferiam nas Escrituras se as coisas eram verdade. Então, esses homens, mesmo sendo evangelizados pelo apóstolo Paulo, davam ao próprio Paulo uma credibilidade que dependia do respaldo das Escrituras Sagradas. E hoje tem muita gente ou que não acredita em nada e gente que quer acreditar em tudo. Vamos ver mais uma só. Não crer em qualquer doutrina. Não crer em qualquer doutrina. É o nosso 7º exemplo. Ah, mas está cheio de religião. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Dizer que todos os caminhos levam a Deus é um ensinamento de Satanás e de homens enganosos. É uma deturpação de uma frase antiga que, no caso, dizia todos os caminhos levam a Roma. Isso era uma grande verdade. E foi deturpado para todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que pode reconciliar o homem com Deus. E só existe um Deus, uma criação e um que pode nos reconciliar com Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não crer em qualquer doutrina, mas crer naquilo que é revelação de Deus para nós. Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, uma passagem já muito conhecida, mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja isso anátema, ou seja isso maldição. Paulo diz, se alguém pregar outra doutrina, outro evangelho, outro ensinamento, além do evangelho que eu vos tenho pregado e que foi a mim revelado diretamente por Jesus Cristo, seja esse evangelho maldição. Seja um evangelho legalista, seja uma outra pressuposta forma de salvação, seja uma pressuposta obra de salvação pelos méritos humanos, tudo isso não passa de anátema, maldição. Então nós temos aqui apenas 7 exemplos, já vamos a 20 minutos de vídeo, 7 exemplos, 7 recomendações bíblicas, que se nós seguirmos, nós vamos evitar graves acidentes no campo espiritual.
Muitas outras recomendações existem, mas essas 7 já nos dão uma segurança muito grande no nosso caminhar. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.